Harry Potter é uma das franquias mais importantes do cinema, uma das mais bem-sucedidas do cinema e do mundo da literatura, e também é a minha franquia de fantasia preferida de todas, porque foi a que mais me marcou e a que mais ajudou no meu crescimento, na minha formação. Aprendi muita coisa lendo Harry Potter e assistindo aos filmes. J.K. Rowling é uma grande inspiração pra mim, me ajudou muito na questão criativa, me ajudou muito na escrita, me ajudou muito em vários aspectos e marcou uma grande parte da minha vida, caracterizando assim Harry Potter como uma das coisas mais importantes que já aconteceram comigo. Acho que depois de The Walking Dead, Harry Potter é a coisa que mais me marcou, entende? Uma das lembranças mais antigas que eu tenho da minha vida era de quando eu tinha uns 4 anos e a minha prima era muito fã de Harry Potter, e aí eu peguei pela primeira vez um livro de Harry Potter na mão e abri e tentei ler, né? Eu tinha uns 4 anos, tava começando a aprender a ler, não entendia uma porrada de coisas ainda e fiquei uma hora tentando ler a primeira página porque eu já gostava bastante da premissa do Harry Potter, porque eu vi ela assistindo os filmes e tal. Inclusive esse livro mais tarde acabou se tornando meu, né? Ela acabou me dando esse livro futuramente e ele tá aqui ainda. Ele aqui, ó. Aqui o menino. Câmara Secreta foi o primeiro livro que eu li na vida, o segundo livro de Harry Potter. Essa aqui é a primeiríssima edição, vocês podem ver que o livro tá bem acabadinho, né? A primeiríssima edição que veio aqui pro Brasil, né? Aquela que foi lançada acho que em 2000 ou 1999, exatamente isso. E o livro tá todo judiado, né? O logo já sumiu aqui, né? Mas hoje a gente não vai falar sobre esse título. Vamos falar sobre o primeiríssimo Harry Potter, né? E vamos falar mais especificadamente sobre o Harry Potter dos cinemas. Vamos falar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Fazer um especial aqui, recapitulando um pouco da história, analisando um pouco sobre o que é esse filme, o que ele significa pra franquia. E vamos lá! Harry Potter. Máximo. Aê, rapaz, olha só que beleza. A luz. A luz! Muito bem, antes de começar a falar sobre o filme em si, a gente tem que voltar no tempo para 1990, meu amigo. 1990 foi a época em que J.K. Rowling começou a escrever Harry Potter. Foi quando a ideia do livro veio à mente dessa pessoinha e ela começou a sua jornada como escritora. Ela sempre escreveu desde muito pequena e um dia, voltando do trabalho num trem, né, o trem estava atrasado, ela estava lá pensando com seus botões e a persona do Harry veio na cabeça dela do nada e ela começou nas próximas 4 horas a idealizar tudo o que seria o Harry Potter. Podemos dizer que foi o atraso de trem mais lucrativo da história do planeta Terra, não é mesmo? E aí ela chegou em casa e começou a trabalhar nisso. Entretanto, o pequeno livro, A Pedra Filosofal, demorou pra sair, entendeu? Demorou pra ser terminado porque a vida continuou acontecendo, né? 1991, 1992, 1993 e ela não terminava o livro. Ela acabou tendo uma filha no meio do processo, o que a deixou mais sem tempo ainda, enfrentou problemas absurdos no meio do processo de escrita desse livro, como um divórcio, de um péssimo relacionamento, a mudança dela para Portugal e vários boletos para pagar no meio do caminho, né? A vida aconteceu impedindo assim que ela terminasse essa bela história. Mas ela continuou, ela persistiu e em 1996 ela terminou o livro e tentou achar uma editora que publicasse o mesmo. E passou por várias editoras e várias recusaram. O total de 8 editoras recusaram o Harry Potter, né? Elas devem se arrepender até hoje? Talvez, né? Só talvez. Acabou que o livro foi publicado no ano seguinte pela Bloomsbury, que decidiu publicar o negócio. J.K. Rowling, então, adotou esse pseudônimo, né? J.K. Rowling. A partir daí, o nome completo dela é Joanne Caitlin Rowling. E uma história interessante é que a editora que sugeriu isso, porque na época eles achavam que os meninos não gostariam de ler um livro de fantasia escrito por uma mulher. Então J.K. Rowling é para deixar o negócio mais unissex, né? O nome mais unissex, pra você não saber se é homem ou mulher e tudo mais de primeira. Essa foi a estratégia por trás do pseudônimo dela. Você vê, né? Épocas totalmente diferentes, mas o livro foi publicado e ganhou o Reino Unido inteiro, meu amigo. Depois foi publicado nos Estados Unidos, depois
depois, em 2000, chegou aqui no Brasil e foi um fenômeno de primeira, ninguém tava esperando isso, foi um sucesso de primeira, um sucesso de venda, um sucesso de crítica, e J.K. Rowling estava feliz da vida. Então, com um sucesso estrondoso disso aí, né, o livro sendo traduzido para vários idiomas, rendendo uma legião de fãs, David Heyman, um dos caras mais importantes na história de Harry Potter no cinema, começou a forjar essa ideia, né? Começou a trabalhar nessa ideia de trazer o Harry Potter para os cinemas. No fim, a J.K. Rowling acabou concordando com a ideia. Antes ela foi relutante a isso, né, a trazer o Harry Potter para o cinema, porque ela tinha medo do que eles iam fazer ali com a franquia dela. Ela sempre foi muito controladora no que se diz respeito a quem mexe com a franquia e como vou mexer na franquia. Então ela queria ter um certo controle criativo dentro do filme. Então David Heyman concordou, obviamente, e venderam os direitos de Harry Potter para a Warner Bros. Pictures pela bagatela de 1 milhão de libras. Hoje em dia os direitos dessa franquia, obviamente, são muito mais carinhos que isso. E aí começaram a pré-produção do filme. Nos anos 2000, o diretor Chris Columbus foi escolhido para dirigir o filme, um diretor que não tinha muitos trabalhos até então, esse era o maior trabalho dele, mas que a Warner acabou confiando nele para isso. A J.K. Rowling também tinha uma exigência de fazer com que o elenco fosse majoritariamente por pessoas britânicas, e que também a história se passasse na Inglaterra. Que os personagens fossem fiéis às suas contrapartes dos livros e que tivesse lá um certo nível de fidelidade dadas as devidas adaptações para a linguagem de cinema. E assim foi. A próxima etapa era discutir quem seria o trio dos personagens principais de Harry Potter. Quem seria Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. O Harry Potter foi descoberto pelo próprio David, que estava num teatro um dia e tinha um moleque de olhos gigantes e azuis, super elétrico atrás dele, que chamou a atenção dele. Ele convidou o moleque para fazer um teste, né? E esse moleque era o Daniel Radcliffe. Ele mostrou o teste para J.K. Rowling e ela adorou. Não tinha ninguém no mundo, segundo ela, melhor para interpretar o Harry Potter do que o Daniel Radcliffe. O Rupert Grint e a Emma Watson foram escolhidos depois, em meio a centenas de crianças que entraram para fazer os testes. No fim, eles foram escolhidos e eles fizeram o filme. Ao fim do ano seguinte, 2001, o primeiro Harry Potter ia às telonas, meu amigo. A premiere de Harry Potter e a Pedra Filosofal aconteceu no dia 4 de novembro, coincidentemente o dia do meu aniversário, lá no Reino Unido. Depois, no dia 11 de novembro, foi a estreia nos Estados Unidos e depois, no dia 23 de novembro, foi a estreia do filme aqui no Brasil. E o bagulho foi um sucesso de bilheteria, um sucesso de crítica. O filme se tornou um fenômeno, arrecadando uma bilheteria muito grande, muito boa, principalmente para a época, de 974 milhões e 800. Uma bilheteria incrível, quase 1 bilhão de bilheteria. Óbvio que as sequências estavam confirmadas e Harry Potter havia dado mais do que certo. E agora sobre o filme em si, vamos relembrar os acontecimentos deste primeiro ano de Harry Potter nos cinemas. Fazer uma análise geral do filme aí, recordar os bons momentos e tentar entender o porquê do fenômeno, cara. Vamos lá. Vamos começar pela direção, né? Como eu disse anteriormente, o Chris Columbus era um diretor que não tinha feito tantas coisas notáveis aí até então, e esse era o maior projeto que ele ia dirigir. E eu acho que ele fez um bom trabalho, sabe? Ele foi o responsável por trazer esse universo para as telas pela primeira vez. O filme foi bem de crítica e ele logo fez uma direção responsável, sim. Mas eu acho que a direção desse primeiro filme específico é bem simples, né? Ele parece que não queria correr muitos riscos, né? E trouxe ali uma direção mais simples possível, mais segura possível. A gente não tem muita inventividade. A questão visual do filme, por exemplo, sabe? O jeito de filmar dele é muito simples, muito tranquilo. O filme é muito simples na questão de fotografia e tudo mais. Não é nada muito pirotécnico, não é nada muito gigantesco, grandioso. Mas o que brilha aqui é o roteiro, meus amigos. O que brilha é o roteiro, cara. Porque eles conseguem adaptar esse livro, né, esse universo renovado de uma maneira muito competente, cara. Eles trazem ali toda a essência do livro, eles trazem uma fidelidade bacana do livro para as telas, principalmente nesse primeiro tem muita coisa que é muito fiel ao livro. Eles fazem um ótimo trabalho a deixar tudo aquilo crível, né, porque a gente tá falando de uma história sobre bruxos, né? A gente tá falando de uma história extremamente fantasiosa, cheio de coisas visuais muito marcantes, e isso tudo
tinha que ser trazido pra realidade, isso tudo tinha que ser construído, tinha que ser feito, e Hogwarts tinha que ser crível, Hogwarts tinha que ser legal, eles tinham que trazer um visual marcante pra aquilo lá tudo, e eles conseguem, cara, eles conseguem, eles trazem Hogwarts é lindo, eles trazem as 4 casas de Hogwarts, eles trazem o chapéu seletor, eles trazem a Nimbus 2000, eles trazem a capa da invisibilidade, as varinhas, as criaturas mitológicas que rodeiam aquele mundo, eles trazem todos os conceitos fundamentais dos bruxos e o espírito da história tá tudo ali. Tá tudo ali. É uma adaptação extremamente feliz. O elenco é todo muito bem escolhido. Muito bem escolhido. Eu não consigo ver atores diferentes fazendo o Snape, por exemplo, a Minerva. E tudo é graças a esse primeiro filme, sabe? Tudo é graças a esse primeiro filme, que é simples sim. Que a gente vê que ele tá datado sim hoje em dia. Os efeitos especiais são muito limitados pra época e por causa do orçamento, que eu julgo que, embora grande, não era tão gigantesco, estratosférico como foi depois do sucesso, mas ele faz ali o arroz com feijão muito caprichado, viu? Muito caprichado. O filme é bom de assistir até hoje e ele faz uma proeza muito grande, que é um filme repleto de diálogos, repleto de cenas externas, não tem muita ação, e é um filme voltado para o público mais infantil. Esse primeiro Harry Potter é muito simples ainda, né? A história é muito simples e mesmo assim, quando eu era pequeno e assistia esse filme, eu fiquei preso o tempo inteiro, mesmo sendo um filme focado muito em diálogo, em relação de personagem o tempo inteiro, em enigmas, em mistérios. O filme tem 2 horas e 40 de duração, é muito tempo, o filme é muito longo e mesmo assim ele não é cansativo nem um pouco, cara. Ele, na verdade, ele termina e você quer mais, você quer muito mais, e isso eu falo desde a época que eu era pequeno. Eu acho isso desde a época que eu era pequeno e assisti esse filme pela primeira vez. Ele traz esse roteiro mais complexo para uma linguagem mais infantil, cara. Eles conseguem apresentar para as crianças, eles trazem reviravoltas, eles trazem plot twists ali, simplesinhos, mas trazem aquele conceito grandioso daquele universo, é cheio de detalhes muito complexos, de maneira simples. E aí nos próximos filmes, conforme a trama fosse amadurecendo e o público, eles iam desenvolver aquilo. É um filme bem good vibes, bem tranquilo. A gente sabe que depois ele ia ficando mais sombrio, e essa é a grande marca de Harry Potter. É recheado de momentos bacanas, momentos marcantes, como por exemplo o primeiro voo do Harry na vassoura, o Wingardium Leviosa do Rony, o ataque do Trasgo, o cão de 3 cabeças, a chegada do Harry a Hogwarts, o caminho do Harry a Hogwarts, a escolha da varinha do Harry. É um filme meio que 100% feito de momentos marcantes. É momento marcante do início ao fim, porque esses momentos seriam valorizados mais pra frente na franquia, sabe? O trabalho posterior a esse filme também é muito importante pra valorizar o que foi feito aqui nesse primeiríssimo filme de Harry Potter. E ele é um filme que até hoje dá pra você assistir tranquilo. É um filme bonito, é um filme bem feito, é um filme que você releva tranquilamente a questão técnica, ou seja, datado e tudo isso você releva tranquilamente, porque é um ótimo início de Harry Potter. E se fosse um pouquinho diferente do que foi, talvez essa franquia não seria tão incrível como foi, sabe? É um filme muito importante pra mim, é um livro muito importante pra mim, é uma franquia muito importante pra mim, e eu tenho certeza que pra vocês também, meus jovens, eu tenho certeza que pra vocês também. E é isso, pessoal, era isso que eu tinha pra falar sobre a Pedra Filosofal. E se vocês tiverem gostado desse especial, desse vídeo, eu vou sim, pretendo sim, continuar com a série, fazer de todos os 8 filmes, né? Eu já tô planejando o segundo vídeo, já tô planejando o vídeo da Câmara Secreta, e a gente embarca nessa jornada de vez. Mas eu preciso do seu apoio, cara, eu preciso do seu like, eu preciso do seu compartilhamento, compartilhe pro seu amigo fã de Harry Potter aí, pra vocês relembrarem essa história. Se inscrevam no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, é muito importante pra que você receba o próximo vídeo, né? Ative o sininho das notificações e entra aí pra ver os demais vídeos aqui, a gente tá cobrindo várias coisas além disso, né? Falamos de várias coisas, de games, de filmes, de séries. Entra aí e seja feliz, meu amigo, entra aí e seja feliz. Peçam aí nos comentários se vocês querem isso, e também eu posso muito bem fazer com que isso seja um quadro fixo aqui no canal. Eu posso fazer com que a gente tenha especiais de outros filmes também, cara. Claro, tem vários filmes que são muito importantes pra mim, vários filmes que eu adoro e que eu gostaria de homenagear aqui no canal, sabe? É um dos planos que eu tenho e esse é o nosso test drive, esse é o piloto desse novo quadro e tomara que se torne um quadro fixo. Eu torço pra isso. Agora é com vocês, pessoal, agora é com vocês. Muito obrigado por toda a audiência, pessoal. Até mais e falou, menininho!